E aí, minhas estrelinhas fragmentadas dessa podosfera, como vocês estão suportando essa semana? O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo! Bateu. Você perdeu a Copa do Mundo! Mais fácil! Que tristeza. Eu acho é pouco. Vontade de chorar e morrer. No esporte, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Neymar vai ter que declarar! Ei, Neymar vai ter que declarar! Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast para quem tem certeza que o Hexa vinha enquanto Bolsonaro é presidente. Se você acredita em cirurgia espiritual, Igreja da Unificação, Neymar e que em 72 horas vão anular as eleições, esse é seu podcast. Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estrela de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido, que é o Brasil das estrelas. Bom, pessoal, Brasil fora da Copa e nada me tira da cabeça que esse juiz é gêmeo perdido do jegue presidencial, né? Pô, Neymar, eu quero muito de Iru na Copa, hein, mano? Cada gol, um Iru aqui, né? Pode deixar, eu vou fazer um Iru com a taça na mão. Deu errado! Vocês viram a foto do cara? Só pela Deus, o povo brasileiro merecia mais uma folguinha essa semana. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então foda-se, família brasileira. Mas pelo menos tem um lado positivo, né, ouvinte estrelinha? O Bolsonaro não vai encostar aquelas patinhas dele na taça do Hexa. Obrigado, meu Deus! Já pensou a vibe ruim zica que esse pé frio ia meter na seleção? Que agora já tá zicada com a maldição do gato? E a Receita Federal já pode cobrar o imposto do caloteiro do Neymar sem passar pano. É agora que o Brasil arrecada mais do que gasta. Chega desse papo de futebol e vamos ao que interessa? Merda nenhuma. Desculpa. Hoje eu vou fazer esse episódio diferente, porque, né, na vida há dades que vêm para o bem. Não teve graça, cara. Já que Lula resolveu sextar anunciando 5 de seus ministros numa tacada só na última sexta-feira, eu vou seguir aqui a sugestão do ouvinte estrelinha Pablo com K, @Pablo, com 2 L's. Que falou aqui de fazermos um especial sobre esses 5 nomes anunciados. Aliás, seu Lula, nenhuma mulher nesse anúncio, hein? Muito bonito. O senhor não tem medo de ir pro inferno, não? Gente, eu sei que a Margarete Menezes já aceitou o convite pra ser ministra da Cultura, mas até o fechamento desse episódio, a gente ainda não tinha isso. Por isso, a gente vai cortar essa semana a leitura energética pra equipe de transição e a gente vai direto pros assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, José Múcio, ministro da Defesa. Eu, particularmente, foi bem cabreira com essa escolha do Luiz Inácio. É um comportamento de um fariseu. O Zé Múcio é meio cobra do Extinto Arena, é a paixão do Bolsonaro e ninguém entendeu nada. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. E aí, gente, se o senhor vai aprontar o que ao nomear os novos comandantes da milicada? Essa brincadeira vai dar certo? Vamos ver com os nossos oráculos se eles fornecem algumas respostas. Relações exteriores com Mauro Vieira. Esse volta à pasta que ele já ocupou cargo antes no governo Dilma Rousseff e acaba de deixar nada menos do que embaixada da Croácia, o 20 estrelinha. Seu sem vergonha! Vamos descobrir com nossos oráculos se ele vai ajudar a melhorar a imagem do país após o maior chapéu de alumínio da história do ministério ter feito a gente passar vergonha acreditando em globalismo e QAnon. A Casa do Dragão Civil. Dracarys. Rui Costa, o experiente economista baiano, assume o posto difícil e que foi palco de muita confusão. Vocês lembram do áudio do Bessias com papel? Teve Dirceu, que hoje cumpre pena após condenação na Lava Jato, Petrolão, Mensalão e o desfile de incompetentes na pasta durante o governo do presidente apodrecido. É Onyx Lorenzoni. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Onyx Lorenzete. Parece nome de chuveiro. Braga Neto. Esse Braga Neto aqui é um bosta. Um bosta. General Ramos e o tic-tac do Centrão. Será que o futuro de Rui Costa será melhor que o de seus antecessores? Fica aí que esse ministério é importante, hein? Flávio Dino no Ministério da Justiça. Olha, cada um tem o juiz que merece, né? Moro nessa pasta fez um total de nada, a não ser desviar feito nil dos constrangimentos causados pelos filhos do diabo presidencial. Além de sofrer aquela humilhação épica da fatídica reunião ministerial vazada. Já Flávio Dino ganhou projeção e espaço. E aí, como será a sua gestão nessa pasta tão importante? Será que ele arruma a zona dos CACs? Haddad, desespero ou sucesso, ouvinte estrelinha? Essa é a grande controvérsia das nomeações
professor Haddad, que já tá precisando ali de um ebó de tanta demanda que botaram no homem. O que nossos oráculos dizem sobre Fernando Haddad na pasta? Ele vai ficar de olho e respeitar o equilíbrio fiscal? Será um desastre? Ele vai implantar o comunismo no Brasil? A cereja do bolo vai ficar pro final do episódio. Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. 28º episódio do Astro Brasilis chegou pro desgosto do ouvinte estrelinha, que vai sofrer comigo logo de cara pra gente entender que porras é o novo ministro da Defesa, o tal do José Múcio. Que porra é essa, marreca? Esse nome deixou muita gente desgostosa, porque a história política do sujeito é um tanto, digamos, controversa. Olha, eu nem sei por onde começar, mas vamos tentar botar ordem no puteiro, que é a biografia desse cara. Vamos lá, o Lula prometeu um nome civil e até aí tudo bem. Deixa o povo em delírio. Mas porra, Lula, José Múcio. Que merda, hein? Bom, ele não é nenhum estranho pro Luiz Inácio, já que ele foi secretário de Relações Internacionais no Lula 2. E dali ele foi direto pro TCU, indicado pelo próprio Lulítio. Essa pessoinha querida é controversa, por que caralhos então, Chu? Eu respondo. Ele foi um deputado federal de 5 mandatos consecutivos e começou sua carreira no Arena, vocês manjam? Se você não sabe o que é o Arena, vai lá no Google pra entender, senão esse episódio vai ficar muito longo. E hoje ele está afiliado ao PTB, que vem a ser o partido dele. Sim, ouvinte estrelinha, Bob Jeff. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. E não bastando isso, ele é considerado a paixão de Bolsonaro, nas palavras do próprio jegue presidencial. Você duvida? Então ouve esse áudio. Ou dizer, Zé Moço, que você era bom naquela época. É igual o vinho, tá cada vez melhor. Se a saudade lhe bater, venha pra cá. Zé Moço, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Moço. Bom, quem tem admiração da anta presidencial é digno de um ministério num governo diretamente oposto? Vamos usar o grande tarô negro pra começar perguntando. Essa escolha de Lula pode voltar pra morder ele na bunda? Vamos embaralhar as cartas? A carruagem, a lua e o rei de espadas. Ao que me parece, Lula deve meio que se arrepender aí dessa nomeação mais rápido do que a gente imagina. Você se fudeu. Mas o Lula deve segurar o Múcio no cargo aí num primeiro momento, pelo menos. Especialmente pela característica de obediência e competência do novo ministro. Que, ao que parece, tem como outra boa característica um cara que não tem medo de desafios em relação ao trabalho. Isso tá bem evidenciado nessa leitura. E eu lembro, ouvinte estrelinha, que lá no episódio 25 a gente falou sobre o perfil do nome da defesa. Eu sugiro que você volte lá pra ouvir, porque a biografia profissional e política de Múcio eu posso considerar meio que um acerto de previsão do Astro Brasilis. Mesmo que eu não desconfie, não goste muito desse cara e ele tenha feito parte do Arena. Ah, mas então por que você diz que o Lula vai se arrepender rápido? Olha só, a carta da carruagem mostra um Lula pragmático, pensando objetivamente que Múcio pode dar conta do recado ali. Porém, ele vai se decepcionar, muito provavelmente, por conta da matraca aberta do Múcio, que deve falar demais aí nos primeiros meses. José Múcio deve dar umas queimadas de filme por conta da admiração e respeito de uma figura ilusória. E tá claro pra mim que essa figura é Jair Bolsonaro, na forma da carta da lua. Não pedi a tua opinião. O rei de espadas, na conclusão dessa leitura, sugere umas puxadas de orelha do presidente eleito no ministro, pra guardar a linguinha dentro da boca, que pode se aprumar aqui e se realinhar com o pensamento dele de outrora, que é mais focado em trabalho, pragmatismo, objetividade do cargo que o libriano aí ocupa. Bom, vamos ver aqui sobre os desafios de José Múcio. Ele, apesar de amar o Bolsi, ele tem missões bem claras. Despolitizar as forças, consertar a insubordinação militar atual e botar esse povo pra trabalhar. De cuidar de fronteira e participar de missões a pintar meio fio. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Farra de prótese peniana, Viagra, leite condensado com picanha, também vai precisar acabar. E o Múcio vai conseguir cumprir com quantas dessas missões? Vamos embaralhar as cartas. Gente, eu tô chocada com a quantidade de arcano maior saindo nesse tema. A roda da fortuna, de novo a carruagem e o louco. Deus escolheu as coisas loucas. José Múcio tá no pique de se jogar e partir pra cima de ser considerado civil que colocou ordem na caserna. Passada. A roda da fortuna com a carruagem, aqui sugere uma mudança muito, mas muito rápida de comportamento dos milicos, com realmente um total desaparelhamento ideológico e uma súbita mudança na visão de seu papel depois desses 4 anos do governo Bolsonaro mamateiro. Eu tenho a impressão de que a articulação e bom trânsito de Múcio entre os militares pode dar início a um processo de volta das forças para suas áreas de atuação originais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E me mostram até um pouco de medo dos milicos de serem considerados pária, insubordinados ou ideologicamente malucos. Caralho, o maluco é brabo. A roda da fortuna pode ser resumida assim. Um dia a milicada tá por cima, no outro tá por baixo.
presença dessa carta mostra que a roda girou. E baseado no contexto dos últimos 4 anos, a milicada vai pra baixo. Múcio precisa tomar cuidado, no entanto, com essa carta do louco aqui, hein? Para de ser doida! O louco nesse jogo tem 2 significados. Múcio aceita o desafio e não encontrará nenhum tipo de resistência no caminho, ou Múcio aceita o desafio, mas terá que lidar com alguns milicos que acham que podem dar palpite ainda. Deus que me perdoe. E que podem sim atrapalhar a gestão de sua pasta. O fato é que a gente só vai saber o que vai acontecer com essa pasta quando o Múcio tiver os comandantes das 3 forças nomeados. Mas os prognósticos aqui do Grande Toro Negro é de um revés pros milico, que tagarelaram bastante até aqui e que voltam a fechar suas matraquinhas e se reagrupam e se alinham ao perfil do novo governo. Relações exteriores com Mauro Vieira. Ouvinte Estrelinha, tem gente que trabalha mal e a gente quer distância. Eu te respeito mesmo, porque eu não tenho que dar respeito pra vagabundo e malandro igual você. Mas no caso do Mauro Vieira, escolhido por Lula para ocupar as relações internacionais, ele faz aí um retorno de cabeça erguida e pela porta da frente em um ministério que será peça-chave da política externa e possivelmente econômica do governo Lula 3. Acho só que o Lula podia ter anunciado ele num outro dia, né? Mais propício, e isso pode ter dado um certo azar pro Brasil na Copa. Porque afinal ele era chefe da embaixada do Brasil na Croácia. Ironias, Estrelinha, ironias. Difícil, né? Difícil encontrar palavras, é difícil encontrar momentos. Mauro Vieira já esteve à frente do Itamaraty durante o 2º governo de Dilma e só saiu do cargo por conta do impeachment da presidente. Ele é um diplomata de carreira já bastante respeitado lá fora. Também absolutamente o oposto de Ernesto Araújo, graças a deusa. E esse foi um dos piores ocupantes da pasta na história desse país. Globalismo, acho que ele pode ter várias definições, né? Ele já passou por embaixadas diversas desde a sua formação lá no Instituto Rio Branco. E é um funcionário de carreira no Itamaraty. Mas já ocupou cargos no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério da Previdência Social. Além de já ter sido representante do Brasil na ONU. Você é o bichão mesmo, hein? Com esse currículo, não é de se espantar que tenha sido escolhido para a pasta. Mas como estamos falando de uma pasta que tornou o país um motivo de piada internacional, vamos perguntar aqui de saída pro oráculo das 7 energias se Mauro consegue restabelecer o Brasil na ponta da linha como um país respeitado e confiável internacionalmente. Será mesmo? Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas da liberação da vontade, sentindo o mundo e o conto. O aquariano Mauro Vieira vai ter um empurrãozinho aí da espiritualidade para colocar as relações internacionais em ordem. Muito amor, muita paz e muita espiritualidade. Por ser de merecimento do coletivo do país. Veja só, estamos cansados mesmo. Deus, ajuda aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe também uma excelente tendência energética de sensibilidade, de trocas e acordos bilaterais e multilaterais com outras nações, especialmente pela presença da carta Sentindo o Mundo. A combinação dessas cartas me mostra aqui que o Mauro vai conseguir recuperar sim a imagem do Brasil no exterior. Brasil! E que voltaremos a ser levados a sério, olha. A carta da liberação da vontade denota que os países com os quais o Brasil se relaciona tendem a esquecer os últimos 4 anos e passarão a olhar para o futuro. O alerta vem com a carta do conto, que vocês vão ver aí no Instagram do Astro Brasilis, que é o desenho de um Pinóquio em cima de uma cartola. Olha, ele tá espalhando fake news. Essa carta aconselha Mauro a ser cauteloso em seus discursos ou palavras, porque existe uma energia de descontextualização de falas importantes desse ministro, tanto internamente como pro resto do mundo. Não vai adiantar maquiar a verdade pros outros países, hein, Mauro? Essa relação precisa ser renovada e aberta, honesta, sem meias palavras e promessas que não dá pra cumprir. Fique esperto, seu Mauro. A Casa Civil do Dragão. Ouvintes Estrelinhas, se tem uma pasta que sofreu muito nos últimos 10, 15 anos, essa pasta chama-se Casa Civil. E tá mais pra Casa Civil do Dragão mesmo, tá, minha gente? Isso aqui é um manicômio. É um verdadeiro manicômio. E ó, não adianta me cancelar com o que eu vou dizer agora, porque vocês têm que se prender aos fatos, não ao viés de confirmação do ouvinte Estrelinha, tá ok? A Casa Civil tem sido palco de confusão e incompetência. Apesar de José Dirceu ter sido considerado um grande articulador político e ter evoluído muito a função desse ministério, ele foi condenado em 2012 por ser de acordo com o depoimento de Bob Jeff, o mentor do Mensalão. Em 2015, ele também foi condenado pelo Petrolão e em 16 e 17 foi mais uma vez condenado dentro da Operação Lava Jato. Já a sua sucessora, Dilma Rousseff, foi alçada candidata à presidência da República e eleita 2 vezes, mas foi empichada em seu segundo mandato, como a gente bem conhece a história toda. Nesse contexto, a Casa Civil virou pivô de uma suposta indicação de Lula à pasta. O objetivo de ganho de força
foro privilegiado. Estrategicamente, certo marreco, à época juiz em Curitiba, soltou um áudio que ele não deveria ter soltado, com a conversa entre Lula e Dilma. A historinha do Bessias com o papel, vocês lembram? Foi daí que saiu aquele clássico meme "Tchau, querida", repetido à exaustão por quem apoiou o impeachment da presidente. Com a eleição do jegue presidencial, veio um festival de nomes de merda. Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan que ficaram ali só girando cadeira na pasta. Onyx Lorenzoni foi o primeiro, condenado por Caixa 2 e perdoado pelo então super-ministro, esse mesmo juiz marreco de Curitiba. Corrupção. Que vivia dizendo que crime de Caixa 2 seria o pior dos crimes de colarinho branco. Aham, Cláudia, senta lá. Onyx é réu, confesso, inclusive, pra informação do ouvinte Estrelinha. Onyx Lorenzoni. Parece nome de chuveiro. Depois disso, tivemos 2 malditos milicos no ministério. Primeiro veio o Braga Neto, um dos maiores puxa-sacos de Bolsa e sua família. Esse Braga Neto aqui é um bosta. Ele era ministro durante os momentos mais agudos da pandemia de Covid-19 e foi indiciado no relatório da CPI do tema, pelo tempo em que esteve à frente do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19. Sabe o que ele fez à época? Artigo 267, parágrafo 1º, crime de epidemia com resultado de morte. E eu queria também, senhor presidente, comunicar a esta comissão parlamentar de inquérito ao Brasil que a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um requerimento para convocar o ministro da Defesa, Braga Neto, a depor naquela Casa Legislativa, em função da apressada, assodada e irresponsável nota de repúdio ao presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, senador Omar Aziz. Girou a cadeira e jogou Candy Crush enquanto mais de 500 mil de pessoas morriam à época. Seu idiota! Depois chega a pasta o General Ramos, que também ficou girando ali a cadeira por mais ou menos uns 4 meses, até chegar o tic-tac do Centrão, hoje o maior lambe-saco do... Já ir embora! Ufa, Rui Costa chega nesse contexto, precisando ser o frente do Lula 3, organizar a zona deixada pela milicada, um corrupto confesso e um inútil tic-tac. Ele também vai precisar articular mais politicamente, trazer o prestígio desse ministério de volta. Rui Costa é considerado também um sujeito pragmático, detalhista, e tem umas treta aí justamente por ser um dos maiores e mais ferrenhos críticos do orçamento secreto. Do maior esquema de corrupção do planeta Terra. O governador da Bahia é conhecido por seu perfil centralizador, e o apelido do cara na Bahia é Rui Correria. Me respeite, praga! Vamos ver aqui então com o tarô das bruxas literárias se ele consegue colocar ordem no galinheiro que ficou a Casa Civil. Bora embaralhar as cartas? Eita porra, a galinha, Charlotte Perkins Gilman e Zora Neale Hurston. Eita porra. Essas cartas vocês já até conhecem, ouvinte Estrelinha. A galinha já me dá um sinal aqui de que o Rui Costa precisa se acertar com seus desafetos políticos. Ah, morre, diabo! Do contrário, em vez de fazer seu papel na Casa Civil, ele vai perpetuar essa como uma pasta maldita. Já avisei que vai dar merda isso. Sim, nem tudo são flores nas previsões do governo Lula 3, ouvinte Estrelinha. Vai arder no infinito. E a gente tá aqui pra falar o que sai nas cartas. É a verdade, não minto. Lula deve dar alguma liberdade de decisão em um certo tempo para adaptação ao cargo. Mas parece que a gestão de Rui Costa será marcada por ser do tipo mão de ferro. Você tá chorando, porra! Para de chorar! Com decisões firmes e um excesso de microgerenciamento de projetos que sejam de importância pro governo. Acho que os concursados da Casa Civil não vão curtir muito o estilo dele, não. Não gosto de você, não sinto verdade em você. Apesar dele mostrar claramente que será bem técnico e impessoal. Ele não tá nem um pouco preocupado em fazer amigos na Casa Civil. Na verdade, aqui, esse jogo me mostra que ele está cagando. A conclusão dessa leitura, com Zora Neale Hurston, me mostra que pode ser aqui o histórico detalhista de Rui Costa possa aí ajudá-la a colocar as coisas no lugar. E que ele precisa urgente desenvolver mais a escuta. Cala a boca. Mas talvez isso não seja o suficiente pra mantê-lo no cargo por 4 anos, não. Uma de suas maiores dificuldades realmente é a escuta e o diálogo com outros políticos, já que Rui Costa se estranhou bastante com prefeitos do seu estado. Coisa chata. Na Casa Civil, ele vai precisar tocar obras paradas e abrir canais de diálogo com prefeitos e governadores. Será que ele vai conseguir sem arrumar inimizades? Vamos embaralhar as cartas mais uma vez. Ui, ele tá disposto mesmo a fazer da Casa Civil a sua vitrine pra 2026. Sua lindinha, feiozinha e também que me empurra, tá nojento. Zora Neale Hurston de novo, as asas e o livro. Alguém realmente já brifou o capricorniano Rui Costa, que ele precisa usar um pouco mais da escuta e segurar o forninho dele em busca de diálogo. As 3 cartas combinadas mostram um projeto de poder pessoal aqui, e não tanto pelo país. Muito, inclusive, pela presença da carta das asas, que fala de ambição
e poder desmedidos. Eu tenho poder e vou interferir. Olha, ouvinte Estrelinha, se eu sou Lula, eu fico de olho bem aberto com esse novo ministro, viu? Ele pode ser o Rui Correria, pode ser parceiro companheiro do Lula, mas as intenções escondidas por trás de tanta suposta competência pode significar uma puxada de tapete no presidente eleito e no que ele pretende com sua sucessão. Mas esse cavalo tá muito bem posicionado, claro, se ele conseguir ser menos mala sem alça com seus colegas de ministério e não levar pro coração os diálogos que precisará travar com aliados e inimigos políticos em prol de uma boa gestão. Flávio Dino na Justiça. Ouvinte Estrelinha, cada um tem o juiz que merece, né? É mesmo? A paz da justiça também virou um assunto delicado. E Lula trouxe para esplanado o senador eleito pelo Maranhão e ex-governador Flávio Dino. Querida, cheguei! E sabemos bem da história recente do Ministério da Justiça, né? Deus que me perdoe. O Moro fez nessa pasta um total de nada. Corrupção. A corrupção combate a corrupção. Corrupção. A não ser desviar feito Nil dos constrangimentos causados pelos filhos do diabo que tava ali na presidência. Quer dizer, já nem tá mais, né? Além de sofrer aquela humilhação épica da fatídica reunião ministerial vazada, que vale a pena ouvir de novo. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Depois o Moro bateu o pezinho, foi demitido, humilhou-se, traiu seu partido, ao qual ele se filiou lá atrás achando que seria presidente, e acabou o quê? Senador da República eleito pela União Brasil. Dá pra tocar o fundo a Edith Piaf, né? Que provavelmente vai ser base no governo Lula 3. Você se fudeu. As voltas que a terra plana dá, né, minha gente? Depois ainda teve mais 2 ministros mais estúpidos ainda. Só que um virou ministro do STF, né? Soube puxar o saco direitinho. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós. André Mendonça conseguiu que Augusto Aras, o PGR, queria e merecidamente vai ficar chupando o dedo e se fudeu por ter sido puxa-saco até demais. Tanto que o Bolsonaro considerou ele descartável, como ele faz com todo mundo. O outro, que é o cosplay do Kassab jovem, aliás, vou no Google ver o que eu tô falando, agora tá envolvido até o pescoço com toda a confusão da PRF pré e pós-eleições. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Por suas atuações nada institucionais durante o pleito. E andou tomando umas apertadas do... Cachorro do Supremo. Por conta do chilique todo envolvendo a prisão do Bob Jeff. Esse também se limitou a ficar indignado. Eu tô indignado! Com os pitos que tomou do... Cachorro do Supremo. Já Flávio Dino ganhou projeção e espaço. Foi deputado federal, governador reeleito e senador eleito pelo Maranhão. E aí vamos saber primeiro o que o oráculo da sabedoria nos conta sobre como será a gestão dessa pasta tão importante. Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas da tribo, a mensagem na garrafa e as almas gêmeas. O novo ministro taurino me parece muito empolgado em trabalhar aqui, construindo pontos de diálogo, sendo aí a comunicação sua maior arma, além de verdadeiras e puras intenções à frente da pasta. Nossa, que lindo! Existe também uma fortíssima energia de colaboração nesse ministério, além de muita sincronia com as políticas de segurança do plano de governo Lula. Excelente escolha de acordo com o oráculo. Com milhões e milhões de reais, dos bilhões e bilhões de reais. Agora, será que ele consegue reverter a putaria armamentista do... Já ir embora! E promover um novo desarmamento da população? Arma não é pra quem quer, é pra quem pode. Vamos embaralhar as cartas aqui mais uma vez. Agora temos as cartas da vantagem, a hora de partir e nenhum lugar é como o nosso lar. Flávio Dino terá toda a ajuda que lhe pedir para conseguir desarmar mais uma vez os brasileiros. E ele estará muito confortável até para criar uma nova grande campanha de conscientização. A carta da vantagem especial mostra que ele terá um apoio gigantesco da população, políticos e artistas. Ai, pobre da bancada da bala no Congresso. Acertou, miserável. Ele, inclusive, vai ignorar essa turma solenemente, que tende a ficar mesmo para escanteio pela presença da carta do Hora de Partir. Ouvinte Estrelinha, até aqui a participação do Dino no governo Lula 3 em tendências energéticas positivíssimas, 10/10. Será que alguém vai lembrar de que um dia Moro foi ministro dessa pasta? Bom, a gente deseja desde já boa sorte ao Flávio Dino.
Fernando Haddad na economia. Ai, vamos fechar esse longuíssimo episódio com a grande controvérsia nas nomeações de Lula. Professor Fernando Haddad já precisa de muita limpeza espiritual, de tanta demanda e olho gordo que já botaram no homem. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O mercado engoliu ele a seco, os bolsonaristas estão malucos e uma ala da esquerda tá bem feliz, outra tá muito desconfiada. Todo mundo já conhece Fernando Haddad, o que ele pensa, mas pros bolsominions que eventualmente escutam esse podcast e não conhecem uma coisa chamada livro e outra chamada Google, vai aqui um rápido resumo da formação acadêmica e da carreira de Haddad. Haddad é advogado, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do INSPER. Você é o bichão mesmo, hein? Além de ser mestre em Economia e doutor em Filosofia. Beijos, Fernando Holliday. Ah, morre, diabo! Haddad também foi secretário de Finanças em São Paulo, trabalhou no Ministério do Planejamento, foi prefeito de São Paulo e ministro da Educação. Aliás, um dos melhores até hoje. Chupa que a cana é doce, meu filho. E ele é pai do projeto Universidade para Todos, além de ter concedido um aumento aos professores da rede pública de ensino, aprovado 7 emendas constitucionais importantíssimas para a educação, distribuição de livros didáticos e os indicadores, gente, não mentem. Ele de fato melhorou a educação e durante sua gestão, o Brasil foi considerado o país que mais avança em índices de aumento de escolaridade da população. Caralho, o maluco é brabo. Não vamos entrar em Paulo Guedes, porque, né, eu pelo menos quero esquecer. Mas só mais um lembrete para esse senhor ranzinza que é o mercado e também não sabe usar o Google. A tese do mestrado em economia do Haddad pode ser lida na internet. Basta procurar por, abre aspas, o caráter socioeconômico do sistema soviético, fecha aspas. Além de diversas teses críticas do socialismo real, já que o Haddad segue a escola frankfurtiana. E também você pode dar um Google pra descobrir, mercado. Chega de dar dica pra Faria Limer burro. Vamos ao oráculo das cartas xamânicas pra saber primeiro. O presidente Lula vai se arrepender dessa indicação? Vamos embaralhar as cartas. Olha só, a Doninha e o Coelho. Como diria Jair, me arrependi, que fofinho! Temos aqui um presidente eleito satisfeito e seguro com a sua escolha. E ao que me parece, Lula não deve se arrepender com a escolha de Haddad, não. É mesmo? Isso porque Haddad se mostra esperto, capaz de antecipar movimentos, fácil de se adaptar a esse novo ambiente, estudioso e de inteligência superior. Cala a boca, eu não perguntei nada. Me mostra o mercado se rendendo, inclusive, a sagacidade do Haddad. Ó, até rimou. Oxi, será, ouvinte estrelinha? Não temos prova, já bem claro. Ué, nós estamos ficando louco que as cartas estão dizendo isso. O alerta pra Haddad e Lula ficam por conta da carta do Coelho, que prenuncia medo na tomada de decisões impopulares, mas que possuem grande potencial de funcionar para movimentar a economia, diminuir a inflação, forçar um pouquinho a barra para baixar os juros. Ambos precisam enfrentar seus medos e confiar em suas capacidades de gestão. É meu coração que sente isso. Talvez seja o caso de ligar menos, ou ligar o foda-se porque os outros pensam, e ir com medo mesmo. Ou menos controlar esses medos para não transparecerem nem para mercado, nem para bolsominion, nem para os eleitores do Lula. Mas ó, é bem promissor, zero arrependimento de Lula de acordo com as cartas. Temos mais uma dúvida aqui do mercado e eu tô dando muito boi pra esses Faria Limer. Mas vamos lá, o Haddad vai ficar de olho e respeitar o equilíbrio fiscal ou nessa área a gente vai ter uma grande tragédia? Vamos embaralhar as cartas, ai que medo. Depois de Paulo Guedes, né gente, ser pior do que o Paulo Guedes é Opa! Olha ela! O golfinho e o cavalo. Eu vou usar aqui o texto exato da carta do golfinho pra vocês saberem. É o seguinte, abre aspas. Você está predestinado a ser o elemento de ligação capaz de oferecer uma solução para os problemas dos filhos da terra, fecha aspas. Deus te abençoe. Mercado e bolsonaristas podem aquietar o cu, que o Haddad não é nenhum maluco, não. A gente tem que estar com um cadernal do lado, hein? Essa combinação mostra que o mestre em economia pode romper barreiras e se tornar muito respeitado na área fiscal também. Ui, ui, ui. É pra glorificar de pedre! E olha só, o cavalo é o totem do equilíbrio de poder e do balanceamento das coisas. Então, preciso dizer mais alguma coisa, Vem Estrelinha? Bom, vamos pra última. Será que o Brasil volta a crescer sob a gestão de Haddad, o aquariano, na economia? Vamos embaralhar as cartas.
Ui, a cobra e o alce americano. Que eu acho que a frase do Paulo Guedes nessa previsão é o que melhor resume as energias envolvendo a Haddad ali na paz da economia. Então o Brasil tá decolando mais uma vez. A combinação dessas duas cartas é uma mensagem de que a gestão pode ajudar mais a melhorar a autoestima do brasileiro e da própria economia brasileira, com uma tendência a uma transformação profunda e renovadora, tal como a cobra troca de pele, se reharmonizando com os novos ambientes a cada nova época de sua vida. Chiquérrima essa conclusão. E aí, ouvintes estrelinhas, mais animadinhos agora? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. O outro foi curtinho, mas esse aqui foi bem comprido, né? Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, se você quer ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio retrógrado financeiro. Manda uma energia de troca pra gente acessando apoia.se/Astro Brasilis. Beijos pra todos os nossos queridos ouvintes estrelinhas que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram e também lá no Cu. Não esquece de seguir a gente, é tudo @Astro Brasilis. Esse podcast usou referências de Equilibrium, UOL, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e os oráculos Cartas Xamânicas, o Grande Tarô Negro, The Literary Witch's Oracle, Wisdom of the Oracle e Oracle of the Seven Energies. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eternum. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.